Olá, pessoal. Estamos de volta com o nosso podcast da Oncologia DOR. Comunicação e transparência no cuidado oncológico. E agora a gente está contando aqui com o nosso grande amigo, Dr. Daniel Mussi. Daniel Mussi é médico da casa, foi criado aqui, é um especialista em oncologia em mama, vem trabalhando com a gente desde os tempos de acadêmico, é uma rising star nossa aqui, é um dos caras principais aqui, e participou de 2 mesas hoje, 2 módulos. Um especificamente falando sobre survivorship, então no cuidado do paciente, como isso impacta, e da especialidade dele de mama, já que Daniel é expert nessa área, vai falar um pouquinho também como é que foi essa mesa. Mas primeiro, Daniel, eu queria que você falasse como é que foi sua história na rede, como é que você se sente trabalhando com a gente na Oncologia DOR, e esse momento que você está de transição, caminhando com as suas próprias pernas com a gente. Fala um pouquinho disso, cara. Boa tarde, obrigado, Marcos. Minha trajetória na rede já começou tem tempo, né? Fui acadêmico da rede, fui estagiário de CTI do Copa DOR e agora trabalhando como oncologista da rede DOR, né? O bom filho é a casa torna, né? A gente sempre fala isso. Mas, enfim, é uma grande satisfação estar aqui, estar presente nesse sentimento É um sentimento de pertencimento a um grupo que olha por você, assim. Acho que é uma sensação muito boa e talvez não só uma sensação boa, mas uma grande motivação de você ver que você está presente em algo muito grande, né? Acho que assim, o congresso está grande, está grandioso, os temas estão muito interessantes, dá vontade de se dividir por 5 para poder estar em 5 salas ao mesmo tempo, mas o mais legal é poder ver a grandiosidade que é estar presente nesse grupo aqui. Muito legal, Daniel. Fala um pouquinho da manhã de hoje. Hoje você foi uma das pessoas âncora desse módulo que a gente teve de survivorship. Explica um pouco o que é isso, como é que foi sua participação, porque isso é uma área da oncologia que vem crescendo, vem se estruturando, que tem um foco bastante diferenciado, que não é só o tratamento, né? É o em volta do tratamento. Fala um pouquinho pra gente sobre isso, Daniel. Sim, o que acontece é que a oncologia, muitos dos nossos debates, né, em congresso e trabalhos e atualizações vão até a hora que o tratamento, por exemplo, de uma doença curativa, né, acaba, né? Mas a gente sabe que a pessoa continua, né? E a paciente ela tem todas as questões que precisam ser seguidas. E isso eu acho que é o mais interessante quando a gente fala em survivorship, que a gente olha para a pessoa, né? Survivorship nada mais é do que você olhar e ver que tem uma pessoa na tua frente e não um caso clínico, né? É uma pessoa. Então a gente olha, enfim, é importante a gente valorizar as questões de inserção da pessoa no mercado de trabalho, de novo, inserção da pessoa na sua vida familiar, né? As dinâmicas todas acabam mudando algumas vezes e ter atenção para suas relações pessoais, suas relações familiares, o casamento, a questão da fertilidade, tudo isso é assunto do survivorship que não pode ser ignorado, né? Assim, então, para mim é uma satisfação muito grande participar dessa mesa de manhã que a gente falou um pouco sobre o papel do oncologista, né? Talvez o papel do oncologista mais claro seja informar a todos o que é preciso ter atenção de todos os aspectos quando você está tratando um paciente em tratamento oncológico, né? Assim, então, foi bem gratificante. Bastante interessante. Então, o oncologista, vamos dizer que ele é o filtro inicial de identificar a necessidade desse paciente para as outras áreas, né? Como você falou, tem questões burocráticas, tem questões familiares, tem questões pessoais, tem questões de relacionamento, sexuais, como você mesmo falou. Então, o oncologista tem que estar ligado para poder ser esse direcionador, vamos dizer assim, identificar que esse paciente tem essas outras necessidades, não só a questão do tratamento propriamente dito. Exatamente. Muitas vezes uma queixa vem da paciente até a gente e parte um pouco da gente decidir uma intervenção a partir daquela queixa ou, eventualmente, deixar aquela queixa em segundo plano, né? Acho que talvez poder entender que aquela área que está incomodando a paciente, o paciente é a parte mais crucial que está impactando na qualidade de vida, é importante. Acho que talvez isso que você falou, mas seja o grande ponto. Nós somos um filtro, né? Cabe a gente o papel de pegar essa queixa e falar assim, não, mas espera aí, fala um pouco mais disso. Eu acho que você devia ver tal profissional. Eu acho que isso está impactando a tua vida. Eu acho que vale a pena a gente ir nisso e a gente ver o retorno dessa intervenção é uma coisa muito positiva, muito gratificante. A questão do relação sexual com o parceiro, com a companhia, é muito importante.
E é uma coisa que às vezes a gente não dá muita atenção como médico, mas para o paciente é um impacto muito grande e eles têm vergonha de tocar nesse assunto, né? Como é que você aborda isso? Você é um cara super sensível para esse tipo de coisa, você tem esse foco. Como é que você aborda isso com o paciente? Você antecipa isso com o paciente normalmente nas suas consultas? É engraçado, Marcos, que os dados todos, né, agora falando primeiro um pouco, né, da ciência, os dados todos são meio lineares, em termos de assim, mais de 70% das pacientes, por exemplo, com câncer de mama, tem uma queixa em relação à função sexual, né, à vida sexual. Então, isso é uma coisa para ser abordada, porque a maioria das pacientes vai ter alguma questão nesse sentido. E talvez a grande dica seja falar, né? Acho que esse é o principal caminho, porque às vezes se você já fala um pouco receoso do assunto, o paciente responde de um jeito receoso também. Se você fala com naturalidade, se você pergunta, igual você pergunta qualquer outro tema da consulta, o paciente responde de modo mais natural, né? E falar faz o paciente se sentir mais à vontade para falar com você. Ainda que ele não fale na primeira consulta, só o fato de você ter citado na consulta anterior e repetir a pergunta, talvez torne o paciente, a paciente, mais à vontade para comentar numa segunda consulta, por exemplo. Abrir um canal de confiança, dar Sim. um pouquinho mais de tranquilidade e o paciente acaba se soltando, né? É uma boa tentativa, né? Como a gente falou, não é só olhar o tratamento, é o paciente como todo, e se com uma estatística dessa, de 70% dos casos vão ter algum tipo de alteração, quase que uma obrigação a gente ter essa atenção, né? Tocar nesse assunto. Fala um pouquinho da sua outra atuação hoje, sobre o módulo de mama. Como é que foi lá? Quem é que era o moderador? Como é que foi o debate? Do que você falou especificamente? Dá uma palhinha para a gente aqui. Nosso módulo de mama está bem interessante esse ano, que está um módulo de defesa de duas condutas. Então, o Dr. Zé Bines e a doutora Renata Canguçu organizaram uma programação bem interessante que você basicamente coloca situações que a gente usualmente leva para o nosso tumor board, né? Que você pode tomar uma conduta ou tomar outra e não existe um grande consenso. Eu falei sobre um caso clínico de uma paciente que estava progredindo, né, aumentando o tumor durante o tratamento de quimioterapia neoadjuvante, que a gente chama quimioterapia antes da cirurgia. Uma parte das pessoas indica essa paciente para operar e outra parte para trocar o esquema de tratamento. Eu defendi essa parte de trocar o esquema de tratamento, mas acho que esse módulo de mama mostra como a oncologia é especializada, é individualizada e que esse grau de profundidade no conhecimento e essa dedicação a uma área tem cada vez mais importância em oncologia. Então, essas situações limítrofes, essas situações que não são consenso, mostram muito essa necessidade de especialização na oncologia. Muito legal, né? Ideia brilhante, né? Pegar casos mais ou menos complexos, que é o que você falou nessas reuniões de discussão de casos de câncer que a gente tem, que não há um consenso e a gente tentar chegar no melhor caminho, individualizando o cuidado. Isso é muito interessante. Mama é uma área que a gente tem muita incidência, muito tratamento, e também tem uma boa resposta quando você faz um diagnóstico mais precoce ou quando a doença ela tem um marcador biológico que melhor responsível ao tratamento. Como é que é isso, Daniel? Se eu tenho o meu câncer de mama, como é que eu tenho uma perspectiva daquilo que pode ser mais bem responsivo, menos bem responsivo? Como é que vocês tratam isso hoje? O que ajuda vocês nessa tomada de decisão? Isso foi uma das coisas que me fez, né, me encantar por essa área específica, que mama as outras áreas, que me desculpem, mas está na vanguarda de muita coisa em oncologia desse tratamento especializado, né? De você poder tirar o grupo de pacientes e ver que você não trata todos os pacientes do mesmo jeito, né? Hoje em dia, os marcadores que a gente tem para mama são marcadores acessíveis. Por exemplo, na nossa patologia, a gente consegue diferenciar os receptores que aquele tumor tem e o grau de percentual, né, quão fortes são aquelas proteínas do tumor, fazem a gente intuir e ter o raciocínio do tipo, olha, para essa paciente o melhor tratamento é por aqui, para essa é por outro caminho. Então, para a gente hoje tem alguns acessórios em mãos, né, fáceis, de fácil acesso para essa nossa tomada de decisão com a patologia que a gente tem, por exemplo, na rede. Tudo aqui no Brasil, né? Tudo aqui no Brasil. A gente não tem que ter dispor de nenhum tempo que vai para fora, perder tempo. Hoje, talvez ainda uma área que tem ainda a ser trazida para o Brasil, que muita coisa ainda vai para fora, é na decisão de pacientes precisarem ou não de quimioterapia num cenário específico. Mas, assim, tirando essa área, que todos os lugares do mundo, esse exame é feito nos Estados Unidos, isso não é um detrimento do Brasil, isso é uma coisa
específica do teste, mas tirando isso, o principal a gente tem aqui, o essencial e o que a gente usa para as tomadas das nossas condutas, e o que Mama foi uma das primeiras áreas a sair na frente, que continua sendo usada, e a gente cada vez mais continua usando essas informações específicas para dar um melhor tratamento para cada paciente. Beleza, doutor Daniel. Quero te agradecer pela sua simpatia, por esse crescimento contínuo que você vem tendo. Espero que ele evolua exponencialmente, do jeito que você merece. Com esse sorriso maravilhoso sempre que você tem, por isso que todo mundo gosta muito de você. Sorriso não aparece no podcast, né? Aparece sim, aparece que está sendo filmado. Aparece. Então, cara, te agradeço, tá? E que a gente seja feliz e sustentável para frente. Obrigado. Obrigado, Marcos. Vamos agora continuar aproveitando o congresso. Obrigado.